Eu queria ainda insistir um pouco na alma do João Cabral de Melo Neto, né? Porque quando a gente começa a ler o livro, acontece uma coisa interessante. Assim, a gente primeiro é apresentado ao homem, né? Aí depois a gente vai para a pedra, é como se você fosse lapidando a pedra devagar. E no final a gente encontra o homem inteiro, com corpo, alma, sentimentos, né? E tal. E bem no começo do livro, você faz aquele paralelo, né, com a ópera que você assistiu, da Mulher Sem Alma, e você conta aquela história toda, né, de que num momento assim mais complicado da vida daquela mulher, ela se humaniza, não, e pode conceber. E você compara com a poesia do João Cabral, no sentido de que ele faz poesia sem fazer poesia, ou tentando não fazer poesia. Então há um esforço muito grande intelectual, mas ao mesmo tempo humano. E eu queria saber de você qual foi o momento, e também durante todo o livro, e principalmente no final, nos diários, quando você começa a conversar com o João Cabral, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que você quer exatamente, você não sabe o que vai ser a construção do teu livro. Então, mas você desconstrói um personagem, né? Você termina desconstruindo esse personagem que parece, né, assim, muito duro, muito seco, muito intelectual, e você transforma num homem muito sensível, inclusive, né? E depois, assim, a gente vai relendo ou lendo algumas coisas de João Cabral, você encontra realmente sentimento ali, você encontra afetividade, você encontra emoção. Então, em qual momento é que você descobriu que você poderia construir esse homem sem alma com alma? Eu não sei se há um momento específico, porque, na verdade, isso é um pouco uma estratégia de trabalho que eu sempre tive, desde o momento que comecei a trabalhar com jornalismo literário, até com jornalismo cultural. Né? Uma coisa que sempre me perturbou no jornalismo, e hoje mais do que nunca me perturba, é um modelo de trabalho do jornalista chegar num lugar, chegar diante de alguém, chegar no real, já sabendo o que quer. Eu acho que essa é uma tendência no jornalismo em geral, que é o que eu chamo do repórter armado. A minha estratégia sempre foi a oposta. Mas você coloca no seu livro que você é mais tímido, chegava, batia na Isso, porta, não, isso aí e ninguém atendia, queria voltar. Talvez tenha a ver com um pouco também com o meu temperamento. Mas não dá para reduzir isso a uma questão de temperamento. Isso é uma... É um método de trabalho. É um método. E essa estratégia que eu tenho, e que eu me convenço que é a estratégia ideal para qualquer jornalismo, não estou falando só de jornalismo literário, não, é você chegar em silêncio em vez de perguntando. Entendeu? Quer dizer, o começo tem que ser um começo e deixar as coisas começarem a acontecer, para aí você poder, de fato, intervir naquela realidade e puxar algumas pontas. Claro que no jornalismo cultural e no jornalismo literário isso é mais importante ainda. Você vai fazer uma reportagem de polícia ou uma reportagem mais burocrática, de um tema administrativo e tal. Não dá tanto para agir assim, mas dá um pouco. Né? Mas assim, quando você tem uma hora, antes de você ir relatar os diários, que ele te pergunta assim, secamente, assim, sim, mas o que é mesmo que você está querendo com essa entrevista, né? Então, e no começo também ele te pergunta, lá no final você registra esse fato, o que é mesmo que você quer, e você volta para o início, explica para ele mais ou menos, mas não tem uma coisa bem definida. Ele te fez essa pergunta muito mais vezes, ou só que você registrou no livro? Não, ele fez muitas vezes. Muitas vezes. De vez em quando ele voltava, meio que duvidando, inclusive com suspeitas. Porque ele começou a achar estranho, porque realmente eu sei que a minha postura diante dele não era postura, entendeu? Digamos, clássica. Então, volta e meia, ele chegava a hora aí, mas dizia assim, eu não estou entendendo muito bem. Afinal, você vai escrever um livro de entrevistas? Isso é uma biografia? Eu dizia, João, não sei. Quando eu dizia que não sei, eu não sabia de fato. Mas ele achava que eu estava escondendo alguma coisa. Eu tinha certeza. Eu tentava convencê-lo, mas nunca o convenci. Teve algum momento em que você achou que essa suspeita dele poderia fazer com que aquele diálogo fosse interrompido por ele? Por algum... Claro, eu procurava acalmá-lo. Evidente, né? E eu dizia, não se preocupe, nosso pacto não vai ser rompido. Eu não estou te fazendo perguntas sobre sua vida pessoal. Não estou. Não vou. Entendeu? O teu processo de entrevista com o João Cabral, como é que foi? Você ligou o gravador e deixou ele falar à vontade, ou foi fustigando? Não. Ou teve alternância de...
tinha que estabelecer um método qualquer, na verdade qualquer, só para ele se acalmar, entendeu? E para dar alguma ordem. Então, no dia que eu cheguei para a primeira entrevista já, sem ser a primeira do Estadão, a primeira para essa série, eu fui pensando, bom, o que eu vou dizer para ele? Qual vai ser o método? Aí eu pensei, não, vamos fazer cada dia um encontro centrado em uma cidade ou em um país em que ele morou, serviu como diplomata. Aí, a partir dali, a vida dele naquele país, a relação dele com aqueles artistas do país, com os escritores e tal, e a obra produzida ou naquele país ou a partir daquela experiência. Então, disse isso para ele. E isso serviu parâmetro de um fio. Você tem que ter algum fio, né? Mas esse fio você tem, não é para segui-lo como um dogma, é até para puxá-lo para outros lados, desmentir, né? O fio você cria mudou, né? como hipótese. Você foi para os livros, depois você muda um pouco a estratégia e vai para os próprios livros. Depois eu passei para os livros, porque ele começou a ficar cansado. Eu sentia isso, eu me lembro. Que ele começou a ficar cansado, que chegava... Você cansa, eram muitos encontros. Castelo, quem você acha que influenciou mais a poesia de João Cabral? Os arquitetos e os pintores ou os autores que ele lia? Por Valéry, o próprio Carlos Drummond de Andrade? Quem você acha que foi mais importante ou que conduziu mais? Olha, ele falava nos pintores e nos arquitetos e eu acho que ele, nesse ponto ele tem razão, concordo. Entendeu? A poesia dele é uma poesia muito visual. E é uma poesia, ele lia muita crítica de arte, teoria de arte moderna, estudos de arquitetura. Ele chegou a pensar em ser crítico, né? E ele é um poeta crítico por excelência. Ainda tem esse Todo poeta é crítico, todo escritor é crítico também, mesmo que não pratique a crítica literária. Mas ele é um caso mais radical entre os que não praticaram, que ele não praticou, né? Com uma visão, nos poemas dele, sempre está de uma forma muito clara, uma poética e uma reflexão sobre a própria poesia que ele está fazendo. Então ele é um poeta que tem um olhar crítico muito agudo, não só em relação ao real e ao contexto em que ele está escrevendo, mas à sua própria escrita. No próximo bloco, José Castelo fala sobre o jornalismo cultural e os desafios que essa atividade exige. Voltamos já.